Bora. Boa tarde galera e pessoal aqui da Europa e de Portugal. Hoje estou aqui com o meu amigo Pedra dos Grog. Para quem não conhece, a banda é uma banda portuguesa formada em 91, são pioneiros do Death Grind em Portugal. Ao longo dos anos sempre com um público fiel, sem interrupções, grandes interrupções na sua atividade e resistiram até aos dias de hoje. Pedra, boa tarde, como é que estás? Espero-te bem aí desse lado. Tudo bem, Johnny, boa tarde. Tudo também bem. para ti. Boa tarde. Está tudo bem, felizmente. Acabei de vir das compras de Natal. Adoro. Não morreste lá, não ficaste lá? Epá, não. Ainda tentei que me levassem, mas não me quiseram aceitar por coisa nenhuma. Não quiseram. Pronto, nós estamos a dar a entrevista para um site que já tem alguns anos no Brasil, vai começar agora a partir de janeiro aqui na Europa, pronto, e que é o Cultura em Peso. E pronto, e vamos já começar para o que interessa, que é aqui a entrevista com os Grog e com o meu amigo Pedra. Pedra, diz-me uma coisa, para a malta que eu também não sei, esta é a resposta desta questão, mas diz-me uma coisa, Grog, o que é que quer dizer Grog? Vamos começar por aí. Tem algum significado, não é cabo-verdiano, não? Não é a cena do Grox. Não é Grox, né? Aquela bebida. Enquanto nome, apareceram, tanto quanto eu sei, porque eu quando fui convidado para entrar na banda, não é? Como membro original também, portanto, o nome de Grog estava associado a copos, basicamente, a beber copos e a perder, digamos, a cabeça. Grog, não é? Ficar desnorteado. Isso era o grog que existia na altura. Essa expressão acabou, não foi? Acabou um bocadinho, a gente usava essa expressão. Essa expressão perdeu-se um pouco no tempo, mas ela ainda existe. E nós, na altura, lembro-me perfeitamente de se falar nisso, até porque depois houve interesse em percebermos porquê grog, porque grog para tocar grindcore e abordar aquilo que nós abordávamos no início poderia não ser muito coerente, mas sem dúvida a necessidade de termos um nome curto e que ficasse no ouvido foram das principais razões de ficar depois o nome final. Aliás, também nós como sendo desta cultura do heavy metal, eu acho que ninguém fica chocado por se assumir que o heavy metal tem uma relação muito próxima com o álcool. Os copos. Portanto, é um nome, acaba por ser um nome curto e grosso, não é? Como o estilo da banda, até tem a ver curto e grosso. Acho que é um nome que não me deixa dúvidas sobre aquilo que poderás esperar a pessoa que vai ouvir a nossa música. É isso. Para o pessoal aqui de Portugal, pronto, grog é isto que o Pedro acabou de dizer, que o gajo bebe uns copos e fica assim um bocado atordoado. Para o pessoal que percebe português, mas lá do Brasil, a explicação é esta. É quando bebem uns copos a mais, ficam meio atordoados e a gente aqui em Portugal diz grog. Ok, então vamos lá. O vocalista Pedra é um membro da formação inicial, é o que ainda existe, não é? Da banda. Depois daquela formação original, ou quase original, pronto, eu tenho o privilégio deste puto conhecer Grog e mesmo no princípio, ou quase ali no princípio. Há umas histórias dessa altura fixes que eu tive a oportunidade de passá-las, mas já vamos falar disso. Mas pronto, eu penso posso estar errado, mas penso que quando eu conheci Grog foi na altura que saiu o João e depois veio o Hugo, e penso que depois a formação era igual com o Johnny e com o Marco. Pronto, penso que eu posso estar errado, mas se estiver errado, diz-me. Essa formação teve junto até quando, mais ou menos? Foi ali, eu tinha a ideia de 96,
Será mais tarde? Fazemos aqui uma descrição um pouco mais detalhada só em termos de datas. Os Grog formaram-se através do João, do Marco e do Johnny e de mim. Portanto, em 1991, os primeiros ensaios arrancaram em setembro de 1991 e em 92 gravámos o nosso primeiro ensaio, que foi o Blurg, The Blurg Rehearsal. Depois o João sai sensivelmente a meio já de 92, 93 neste caso, já depois da nossa primeira demo. Nós gravamos a nossa primeira demo, a Nauseating Sweet Taste. E, o João ainda tocou essa demo, não foi? O João ainda gravou. A formação original ainda tocou essa demo toda. E depois, só depois em 93, já 93, o Hugo entra para o lugar do João, e essa formação, enquanto os 4, permanece junto até 1997, mais ou menos. Está bem? Okay. Pronto, eu tinha ideia que era por aí, era 96. Depois sai o Marco, acaba por sair o Johnny e acaba por sair o Hugo. Pronto. E fico eu. E agora esta formação. Ok. Mas quando entrou, esta formação atual também já tem muitos anos, não é? Esta formação. Esta formação atual, que neste momento é composta pelo Rolando, pelo Ivo, pelo Alex e por mim, está junta, vai fazer, não há de faltar muito, 20 anos. Pois, era essa a minha ideia, em 2000, não é? 99, sim, 2000. Exatamente. Yeah. E a partir daí não houve mais alterações a esta formação. Houve só houve um ajuste, uma tentativa de ajuste, porque o Hugo acabou por reentrar na banda algures em 2010, peço desculpa, se calhar 2008, talvez, exatamente, 2008, 2009, mas não deu resultado e continuamos os 4. Fixe. E até hoje é o que perdura. Isto é uma explicação porque, pronto, são bandas muito antigas e há muita gente que não é dessa altura ou não acompanhou, e é fixe, até eu próprio havia aí datas que não tinha mesmo noção, e é fixe esta explicação para a malta também que não está dentro saber. Olha, diz-me uma coisa, o que é que tu achas? A banda é antiga, mas todos nós somos muito mais novos que a banda, atenção. Claro. Sim, inclusive eu que vos acompanhei, ainda era mais novo que vocês nessa altura, vê lá, sou muito mais novo que vocês. Eu lembro-me de ti, eu não vou divulgar. Eu lembro-me de ti. Eu sei que te lembras. É difícil esquecer. É bom ora bem. Mas agora tem sido um bocado mais para os lados, já não para cima já não dá muito mais. Olha, vamos aqui então, diz-me uma coisa, o que é que tu achas agora, mudando um bocadinho para a cena que vocês estão inseridas? Epá, pode-se ter grind, eu digo grind, mas pode ser death grind, não é? Pronto, acho que tem ali também. Mas pronto, a cena grind, falando da cena grind em Portugal de hoje, o que é que achas de... qual é o teu ponto de vista sobre a cena grind? Está mais evoluída? Tem mais bandas, é mais aceite, há companheirismo, antes é que era fixe. Qual é a tua opinião sobre o que é que a gente passa hoje aqui em Portugal? É inexistente, sei lá, pode haver várias... Nós somos um país, para todos os efeitos, com uma geografia um bocado limitada em termos de tamanho. Limitada. E depois, associado a isso, temos todo um conjunto de características que, infelizmente, não promovem, digamos, o desenvolvimento da música enquanto cultura coletiva. Portanto, nós, obviamente, que hoje em dia temos mais bandas a tocar grindcore do que tínhamos. Penso que por aí também é positivo e é expectável e é saudável que assim seja. O estilo em si do grindcore
é um estilo, eu diria, que é simples, mas é aquele simples que pode ser enganoso, ou enganador, porque as pessoas pensam que para tocar grindcore é só preciso arranhar cordas de guitarra e tocar e fazer barulho na bateria e gritar para o microfone. E essa ideia pode gerar alguns mal-entendidos, quando na verdade, provavelmente, como em qualquer estilo, é preciso saber se aquilo que se está a fazer e é preciso, obviamente, gostar daquilo que se faz, naturalmente, não é? Claro. E quanto das bandas Sim. que existem algumas bandas que também já já têm alguns anos de idade aqui em Portugal. Destaco, por exemplo, Raw, Decimating Brutality. Em Portugal são mais conhecidos por RDB. E agora lembro-me dos Gorgásmico, Pornoblastoma também. E temos outras bandas que depois já fazem uma fusão mais para o death metal. Lembro-me agora dos Holocausto Canibal, lembro-me dos mais recentes Analepsy, e temos outras bandas dentro dessa. Ainda há. Há aqui duas cenas que têm a ver com esta pergunta que eu queria referir. Pronto, já se começa a ver. Por exemplo, eu também o Simbiose também vem do Crest e aquilo que tu dizes também vai para o Crest, que a malta diz que aquilo é só barulho e é bem rápido, mas depois também vê-se músicos de outras áreas a não conseguirem fazer aquilo, como se calhar nós não conseguimos fazer o que eles fazem. Pronto, por exemplo, jazz, vejo gajos que não consideram isto música, mas depois também não conseguem tocar tão rápido ou assim. Mas a questão é. Deixa-me só dizer-te uma coisa, desculpa lá interromper. Eu lembro-me, inclusivamente, a propósito deste tema, de uma situação tão caricata quanto esta. Houve uma altura em que andámos a experimentar guitarristas e houve uma pessoa que se autopropôs porque, basicamente, o argumento que nos vendeu é que tocar grindcore era realmente simples e era só barulho. É óbvio que quando ele foi à sala de ensaio e tocou connosco, entrou tão depressa como saiu, percebes? Mas isto aconteceu na realidade, é só para dar um aspecto aqui mais real. Houve realmente uma. Há pessoas que pensam efetivamente assim, e independentemente da gente demonstrar o contrário ao longo do tempo, eu penso que esta ideia ainda perdura um bocadinho no meio do género musical e dentro destes géneros musicais mais extremos, vamos chamar assim. Sim. Eu acho que não é só no grande, nos estilos, como tu dizes, os estilos mais extremos são vistos assim. E é incrível, às vezes, já que estamos a falar deste pormenor, também já passei por isso, até inclusive com bateristas, que são grandes bateristas, mas depois, por exemplo, uma cena que acham simples, que é, por exemplo, a batida mais crust, que é aquele, não é a direito, é aquele contratempo, não conseguem fazer porque, como estudaram a vida toda música e por pautas, aquilo a eles faz um bocado. Pronto. Ou seja, seja que estilo. E eu interrompi-te. Não, o que eu digo é que todos os estilos têm o seu segredo e o importante é sentir a cena e não é para todos, não é para todos. Mesmo que tu queiras muito, se não sentires o que estás a fazer, por exemplo, eu não consigo tocar grande com na bateria. E depois um gajo olha ali para o Rolando, por exemplo, já tive várias vezes. E o gajo parece estar ali, ali a coisa, até contando notas e tal. Engraçado falares no caso do Rolando, porque eu estava-te a ouvir e estava-me a lembrar precisamente do caso do Rolando, que é um caso de estudo. E porquê? Porque nós tivemos necessidade de procurar um baterista na altura em que gravávamos o segundo álbum, porque o nosso amigo que lá estava na altura acabou por não conseguir, obviamente, dar resposta àquilo que era necessário.
e fomos à procura de um baterista, e o Simão, na altura, indicou-nos que talvez o Rolando nos pudesse ajudar. O Rolando, no primeiro ensaio que a gente teve com ele, nós tocámos as músicas mais calmas, e uma das coisas que nós perguntámos logo de início foi: sabes tocar blast beat? E ele respondeu claramente: não, mas eu aprendo. O certo é que o Rolando aprendeu as 10 músicas do segundo álbum num mês, e no mês a seguir estava a gravar o álbum em estúdio. E a gente hoje pode ouvir aquilo que ele tocou. Por isso... E nunca tinha tocado, não é? Ele nunca tinha tocado blast beats na vida. Mas ele disse que aprendia, e aprendeu efetivamente, e hoje é o baterista reconhecido com um valor extraordinário que toda a gente sabe. Pronto, lá está mais um caso de dedicação e de esforço, e certamente, se lhe fores perguntar por esses tempos, ele não vai ter a mesma opinião que esse guitarrista que foi lá experimentar, que era uma cena fácil. Esse deve ter sentido na pele que teve que estudar imenso para aquilo. Não é? Ele hoje mais do que nunca diz que dói. Pois. Às vezes não parece que o gajo está ali com uma disposição, coisa. Epá, mas e não é só, ele não é só é um baterista muito completo em termos de mais técnicos, mais para a parte, mais se calhar death metal. Se calhar convém também fazer aqui uma ponta aqui para quem nos ouve, porque é importante haver esta noção, que eu acho que é um bocado comum em todo lado, pelo menos se recuarmos no tempo 20 ou 30 anos, que tem a ver com o facto de nós na altura, e tu certamente sabes disso, nós na altura temos uma grande geração de músicos, temos um grande conjunto de pessoas que aprendeu a tocar por vontade própria, autorrecriação. Portanto, não havia aulas de música, não havia, as pautas não eram tão acessíveis, não haviam... não é? Nós somos exemplo disso, acho eu. Nem havia internet, nem nada. Portanto, as pessoas pegavam a viola de caixa, na maior parte dos casos, e da viola de caixa transitavam para uma guitarra ou para um baixo. Está bem? Portanto, sim. E o pessoal que tocava bateria ainda tinha que fazer manobras muito mais criativas para tocar o instrumento que gostava. Portanto, é importante isto estar perfeitamente assente. Sim. E havia ainda outros fatores que era, nem toda a gente tinha acesso aos instrumentos. Por exemplo, eu tenho aqui uma bateria atrás, e eu não tive acesso a isso. Os meus filhos já podem ter, se quiserem, não é? Nós não tivemos. Há uma cena bem importante, que já que estás a falar disso, que é a nossa geração, e tu se falaste com muita gente, de amigos, e até eu próprio, até o inglês, isto é uma cena muito interessante. O inglês, a malta aprendeu a ler as letras dos LP, das bandas. Eu, por exemplo, nunca fui muito bom em inglês, mas muita coisa que sei é das bandas, e tenho falado com muita malta da nossa idade, e é uma cena que é quase como se diga que consegui aprender inglês à pala das bandas que eu ouvi. Pronto, isso é uma cena que hoje é impensável, se calhar. Pronto, não é tanto. É importante também enquadrar quem nos ouve, porque nós em Portugal tínhamos duas coisas que eu associo e que são importantes, pelo menos nessa aprendizagem da língua inglesa. Nós tínhamos música inglesa a passar na rádio, certo? E passava com bastante frequência, de todo género de música. Aliás, nós vivemos o tempo, não sei bem como é que poderemos passar isto para a linguagem do Brasil, mas eu não sei se o termo de rádio pirata existiu ou não no Brasil, mas cá foi muito importante para a divulgação da música, certo? E sem dúvida nenhuma passava muita música anglo-saxónica, e depois tínhamos também na televisão os filmes que não eram dobrados. Portanto, não eram dobrados, pois é. No Brasil são.
também era uma grande fonte de inspiração e de verdade. aprendizagem para nós. E é curioso, estás a falar disso, aqui mesmo no país ao lado, em Espanha, os gajos têm uma atitude completamente diferente, não é? Se calhar hoje em dia já não, mas havia muito mais pessoal a não falar inglês em Espanha, percentualmente, não é? Da população, e ainda hoje se nota um bocado que mesmo dão valor a isso, depois reflete-se, por exemplo, na nossa cena, dão valor a bandas, se calhar vês o Sociedade Alcoólica a tocar cabeça de cartaz para uns Slayer, estás a ver? E isso cá em Portugal se calhar era impensável, não é? Ou é impensável, vá. Mas pronto, tem as suas coisas boas, tem as suas coisas más, mas foi uma aprendizagem tanto nos instrumentos como até na própria cena, ter o contacto com o inglês, neste caso, e com o francês, se calhar na altura ainda apanhou o pessoal também, havia algumas bandas francesas que conseguiam apanhar. Olha, vamos voltar aqui, pronto, eu tive a contá-los, não sei se tu sabes disto, vocês edições, entre discos, splits, tributos, contei 25, não sei se estou errado ou não, mas há de ser um número para aí desses. Por acaso não tenho noção. Também não é isso, não tens noção, mas por aquela lista que tu me mandaste, contei 25. Nunca contei, por acaso. Vou acrescentando sem ter a preocupação de contar. Pronto. Ainda bem que tu não és dos H-Tocos, nem eu, senão aquilo era uma lista que conhece alguém que faz de uma forma modesta concorrência direta aos H-Tocos, que é o nosso grande amigo Zé, dos Decade, que também já vai bastante avançado. Tem mais do que esses que tu disseste, seguramente. Pois é, a Decade também tem resistido até aos dias de hoje. Olha, diz-me uma coisa, vocês têm alguma ideia discográfica agora para festejar? Vocês estão quase a fazer os 30 anos, né? São de 91. Para o ano, supostamente, tem alguma cena gravada? Vai sair alguma cena? Nós já temos previsto para o ano 2021, há de sair até ao final de fevereiro, um split com os nossos brothers Namek, outra banda de grindcore fudidíssima, diria. Aquilo sim é devastação pura, de todo, não há muita explicação. Curiosamente o Rolando agora também é baterista de Namek, portanto ele só sabe meter em alhadas. O Namek é o Simão, não é? Quem é que está? É o Simão, agora é o Rolando na bateria. É o Paulo, não, o Paulo ainda na guitarra? É o Paulo na guitarra, o Alagoa e o... como é que ele se chama? Agora não me recordo. Tenho a cara dele à frente, não me recordo o nome dele. Mas é um outro rapaz no baixo, que eu já posso confirmar o nome dele. Sim. Ok, então vamos ter esse split, agora em 2021. Vamos ter esse split a sair em fevereiro e nós até já tínhamos planeado este ano, 2020, não tocarmos tanto ao vivo para precisamente podermos equacionar a possibilidade de ter um disco novo para o ano, precisamente pelos 30 anos. Mas toda esta situação que entretanto se instalou está a gerar dificuldades adicionais e não tem sido fácil conseguirmos montar. Temos temas, temos esboços, temos rabiscos, temos várias ideias, mas não vou assumir qualquer tipo de compromisso de que para o ano a gente tenha gravado. Eu ia-te perguntar isso, ia-te perguntar nestes tempos que temos atravessado, esta pandemia, que já lá vão uns meses grandes, perguntar se vocês têm ensaiado, se têm feito alguma... Pronto, estás-me um bocado a responder a isso. Há ideias, né, de músicas, mas não se têm encontrado. Há temas feitos, já está tudo basicamente em formato programado, vamos chamar assim. Outros de ideias que já tínhamos no passado, que captámos. Agora falta é pôr tudo organizado
para termos aqui ver se conseguimos fazer. A nossa ideia é para já fazer uma pré-produção do disco, para podermos trabalhar depois a fase de estúdio, certo? Portanto, ou seja, juntar tudo, agrupar tudo, as ideias que há. Vocês como é que estão a fazer os grog, a composição, por exemplo, nestas músicas? Já não há tempo para estar num ensaio, levar um riff e não sei o quê. Suponho eu, não é? Com a vida que todos nós temos. Quando ensaiamos, isto tem sido cada vez mais o nosso lema, quando ensaiamos, vamos ensaiar aquilo que trazemos. Porque gastar o tempo de ensaio a tirar riffs, não quer dizer que não saia um ou outro, não quer dizer que não saia, mas é realmente para rentabilizar o trabalho que deverá ser feito em casa ao longo do tempo. Por isso é um bocadinho nessa perspectiva que nós vemos o ensaio e o processo de composição. O processo de composição é liderado maioritariamente pelo Ivo e pelo Alex, que gravam as ideias em casa, já com bateria programada, e depois apresentam à banda, e a partir daí fazemos os nossos comentários, e a partir daí sim podemos avançar para o ensaio do tema em tempo real, neste caso. Depois toda a malta apanha aquilo, e depois quando chegam realmente ao ensaio já vão com a cena pronta, é para meter. Certo, a intenção é apanhar aquilo o melhor possível, e nos ensaios é para limar as arestas e para dar rodagem ao tema. E obviamente para fazer o tema crescer, porque pode acontecer haver um riff que não resulte tão bem em termos de audição, pode haver repetições que podem ser aumentadas ou reduzidas, pode haver necessidade de apresentar ali uma parte da música que não estava prevista. Esta é a parte que deve servir o ensaio neste momento, sim. Sim, há cenas que um gajo está a ouvir em casa e depois chega ali ao ensaio e não está, não é? Tem que ser limadas. Outra coisa é estar na sala de ensaio a ouvir toda a gente a tocar e sentires a intensidade e a essência da música ali ao pé de ti. E nós somos muito esquisitos, Johnny. Tu sabes que já nos conheces já há muito tempo. Nós somos muito, muito exigentes e muito rigorosos com aquilo que fazemos. Porque, acima de tudo, fazemos-lo para nós próprios. E embora seja muito gratificante termos as pessoas a dizer coisas boas sobre a nossa música, o mais importante é nós estarmos satisfeitos com aquilo que fazemos. E tendo em conta que já temos todos alguns anos daquilo que fazemos, não nos deixamos cair de forma fácil no mesmo tipo de fórmula. Queremos sempre elevar a fasquia, e isso não é fácil para pessoas exigentes como nós. Não, mas sim, mas isso acaba e é a opinião que eu tenho, que felizmente temos nos cruzado aí, ao vivo eu acho que aquilo é uma brutalidade, man. Às vezes eu fico-vos a ver ao vivo e fico naquela do foda-se. Estes gajos são fodidos, man. Aquilo é uma atrás da outra. Mas a cena que eu tenho reparado ao longo destes anos sempre foi uma banda, é óbvio que ao princípio podia ser menos, é normal, pronto. Isso sempre foi uma banda que tenho visto de grau a degrau, isso mesmo que tu estás a dizer, ou seja, vê-se que o vosso grau de exigência entre vocês é sempre cada não há aquela cena do estes gajos agora estão a lançar estas, não, cada álbum que vem é mais técnico e mais brutal. E isso realmente, numa banda de 30 anos, é o que tu dizes, é muito lixado conseguir estar sempre a progredir nesse aspecto. E muito, lá está, uma banda que não é profissional, que é o vosso caso, não é? Todos têm as vossas vidas. Sim, nós não vivemos da música, atenção. Sim. Não vivem da música. Pronto, e ter essa, se calhar por causa disso é que resulta também, não é?
pronto, são exigentes entre vocês, mas não há aquela pressão de trabalho que têm que fazer e nisso aqui. E quando fazem, fazem bem feito. E é aquela cena como costumamos dizer, ou como o vinho do Porto, que parece que quanto mais velho está, mais saboroso é. E eu vejo vocês nessa... Não pararam no tempo. Acompanharam, não quer dizer que foram atrás de modas ou disto, não digo isso, mas dentro do vosso estilo grindcore, pá, vejo cada vez mais técnico e mais agressivo. Pelo menos isso é a minha sensação e acho que é o que a maior parte das pessoas... Deixa-me só acrescentar aqui duas coisas. Que isto é a minha forma de ver a música enquanto processo criativo. A primeira é, sem dúvida nenhuma, a necessidade de criar por satisfação. E nessa perspectiva, eu não consigo encaixar a pressão, entendes? Eu consigo fico estranho a incapacidade de criatividade face àquilo que se gosta de fazer. E eu tenho certeza que todos nós gostamos daquilo que fazemos, não é? Como disseste bem e também referi, nós vivemos da música, portanto o nosso tempo relativamente à música é passado um bocadinho em segunda ou terceira linha atualmente, porque toda a nossa vida ganha outro tipo de complexidade e obviamente define outras prioridades para nós. Portanto, associar pressão à criatividade, eu acho que vai dar sempre mau resultado. Vai dar sempre mau resultado. Sim. Portanto, assim, ou as pessoas criam porque sentem e têm aquele estímulo e têm aquela vontade de explorar o seu instrumento, tal como eu não toco nada, não é? Mas pá, eu pego numa caneta e escrevo qualquer coisa numa folha de papel, não é? Isto é uma coisa que eu queria deixar bem claro em termos de pessoais. A outra coisa é, o processo criativo não é um processo infinito, as pessoas têm que perceber isso. E para mim só faz sentido criar enquanto houver ideias para explorar e vontade para explorar. No dia em que eu achar que não há mais ideias, que pessoalmente já fiz tudo aquilo que gostaria de ter feito, eu se calhar sou o primeiro a dizer assim, pá, aceito, eu acabo aqui, porque não vale a pena estar a fazer uma coisa só para encher chouriços. Não sei se o Brasil tem este tipo de expressão, mas é encher chouriços, é fazer, não é? Pronto. Sim. Não, e é o que se tem a dizer aqui, como fazemos isto porque gostamos, não é? Isto não é, lá está, não é um emprego, não é. Epá, não faz sentido a pressão, não faz sentido. O que faz sentido é quando se juntam estas 4 pessoas, seja numa sala de ensaio, seja numa carrinha, seja numa, sei lá, onde for, que saibam aproveitar esse momento e que esses momentos sejam bons, não é? Pronto, e se calhar por causa disso é que bandas como os Grog duram estes anos todos, porque também nunca se iludiram com certas coisas, pronto, e a perspectiva tem muito clara a vossa perspectiva sobre o que é uma banda e sobre o que andam a fazer. Eu acho que sim. A gente aprendeu, não é? Claro. Eu acho que quando nós formamos uma banda, e eu hoje consigo falar disso com outra clarividência, porque quando tu formas uma banda, tu não fazes ideia do que é que estás a fazer. Não fazes ideia. Claro. Não, sabes que vais tocar música e se calhar é mais uma atitude de rebeldia, é uma forma de eventualmente desenvolveres algum gosto pessoal que tenhas com a música ou com o instrumento que tocas, mas a partir daí não sabes o que é que vai acontecer, não sabes o que é que vais fazer, não sabes quais são as dificuldades que vais passar, não sabes, ok? Não sabes. Uma coisa é uma banda, e nós sabemos perfeitamente isso, uma banda que ensaia, mas não sai da sala de ensaio. Outra coisa é uma banda que anda na estrada, como as nossas, não é? Que já foram um bocadinho a todo lado e que já passou um bocadinho por tudo. E quando tu dás por ti a pensar, mas afinal de contas, o que é que eu estou a fazer aqui? No meio da noite,
a chover torrencialmente, ou a fazer um frio desalmado, ok? Sem nada para comer, não é? Há várias coisas que se calhar só nos fazem luz quando a gente passa por elas. E sem dúvida nenhuma que isto só para concluir que o processo de uma banda é um processo de crescimento que pode acompanhar e deve acompanhar o crescimento pessoal de cada um. Porque tu és para a banda aquilo que tu és para a tua vida fora da banda. Não pode haver uma grande diferença de extremos entre aquilo que tu és numa banda e aquilo que és na vida pessoal. Sim. Embora a banda sirva para canalizar um tipo de energia, e a tua vida pessoal, profissional, etc., familiar, sirva para canalizar outro tipo. Mas em todas estas dimensões, és tu que lá está. Portanto, tu és uma manta de retalhos que é representada por vários tipos de resposta. E é uma cena engraçada que tu também ao longo destes anos também deves ter já passado ao sentido que nós conhecemos ou temos relações, ou depois vão aparecendo os filhos e pronto. Mas são tudo o que é depois da banda, as pessoas têm um bocadinho ao princípio, é óbvio que as pessoas depois vão percebendo, porque também é muito difícil explicar a sensação que tu estavas a dizer. As pessoas que estão um bocadinho de fora dizem, os gajos fazem uma data de quilómetros, estão não sei quantos dias metidos numa carrinha, dormem muitas vezes, sei lá aonde e como, não comem tão bem como se estivessem cá em casa. Epá, também não chegam a casa cheios de dinheiro nos bolsos, porque pronto, não é preciso estar a falar disso. Porque é que estes gajos são malucos? Não é? A primeira pessoa. É óbvio que depois começam-nos a perceber, e nós também explicamos, mas realmente é uma sensação que é difícil de explicar, mas é uma sensação que eu continuo, e como tu estavas a dizer também, a sentir-me bem com isso, e é um vício, é uma maneira de estar. Eu acho que agora lembrando de fazer esta analogia, é como fazeres uma tatuagem. Tu, quando fazes uma tatuagem, ela representa qualquer coisa que tu sabes que te representa. E a música é essa tatuagem em nós mesmos. É a representação de algo que faz parte de nós. Ok? Sim. E um bocadinho por aí. É uma analogia que me parece que encaixa bem nas nossas formas de estar. E nós aceitamos a música porque sabemos que a música nos alimenta e é a música que também contribui para que nós continuemos a crescer enquanto pessoas e a partilhar, se calhar, muita coisa com muito mais pessoas que também acabam por entrar dentro da música, mas pela via de ouvintes e de espectadores. Não é? Isso acho que é muito gratificante poder estar deste lado também. Sim, e o gratificante é bandas com 30 anos, não é? Não é uma banda que começou ter todos. Para já é uma cena incrível, que eu também acho que tu também já vi as bandas que vocês já tocaram. E há uma cena que para mim não quer dizer que isto seja. Isto é o normal, a gente quando somos putos pensamos que isto é diferente. Ou seja, vemos bandas que a gente, antes de ter a banda, ouvia e curtia e aprendemos muita coisa com aquelas bandas. E depois, mais tarde, conhece essa malta, não é? Sei lá, Napalm Dead, boa de bandas, e tu conheces aquela malta e depois, às tantas, foda-se. A maior parte destes gajos são iguais a nós, man. Pensam como nós, sentem a mesma cena que nós e andam aqui, não é? E um gajo tinha uma ideia quando era puto, uma cena bem diferente. Foda-se, pronto. E depois chegar a esta idade e ter tido, olhas também para trás e vês, foda-se, já toquei com bué de bandas que nunca pensei trocar um pouco, e isso também é bem gratificante. Porque as coisas foram acontecendo naturalmente e foram oportunidades que
que a banda deu, não é? Pronto, e que te dá e continua a dar. E isso é uma cena Claramente de acordo contigo. Não, é uma cena que não acho é. que há duas coisas aqui, mais uma vez, que me parece oportuno dizer. A primeira é, nós falamos hoje desta forma porque temos a experiência que temos e passámos por aquilo que passámos. Se estas mesmas perguntas fossem feitas há 10, 15 ou 20 anos, provavelmente a resposta seria completamente diferente, não é? Portanto, não há hipótese aqui. Há mesmo que assumir que a música faz parte de cada uma das pessoas que a faz e é importante assumirmos como pessoas da música, porque a música também contribuiu para que nós crescêssemos enquanto pessoas. Por outro lado, relativamente às experiências que falaste, epá, alguma vez, sendo eu se calhar adolescente, pensei em partilhar. Por acaso falaste em Napalm Death e nós, tanto quanto que me lembro, diria que é a única banda que me falta para completar o ramalhete e dizer assim: olha, já toquei com todas as bandas que gostaria de tocar. Ponto final. Mas partilhar palcos com Cannibal Mas Corpse. olha, é curioso que Simbiose também nunca tocou Estás a ver? Ah, não, desculpa. Tocou num festival. Não, estou a mentir. Tocou no. Não tocou, não. Não foi no mesmo dia. Não foi no mesmo dia. No Obscene eles tocaram o dia que a gente chegou e a gente tocava no dia a seguir. Ah, Mas já toquei com o Napalm Dead. estavam no cartaz, percebes? Estava no Portanto, cartaz. Sim, sim, já é sim. qualquer coisa, digo Eu tive a eu. oportunidade de. Não, eu estou-me a lembrar. Tive a oportunidade, como baterista de Crystal, de tocar com o Napalm Dead aqui no Moita. Já não me Boa, lembrava, mas já boa. toquei, já toquei. Pronto. Não, mas epá, não, e ao longo dos anos a participação também que, por exemplo, no meu caso, pessoas que eu nunca pensei que aceitassem o convite a gravar músicas com Simbiose, este projeto, os dias de quarentena que está a decorrer agora, que é um projeto solidário, não é? Para convidar pessoas e as pessoas poderem estarem dispostas a Disponível. gravar, Claro. disponíveis, não é? Porque pá, cada um tem a sua vida e pessoas que um gajo há uns anos, pronto, dizia assim, este gajo nunca vai aceitar o meu convite, ou, não é? Está num patamar. Epá, e as coisas são bué a maior parte das pessoas são As pessoas são bué da acessíveis simples. e não há É, aqui vedetismos ou raramente sim, encontramos esse sim, tipo de situações, felizmente, yeah, mas felizmente, é tudo muito, muito acessível. Acho que yeah, estamos. yeah. Eu dizia-te que alguma vez na minha vida tinha pensado em tocar ou partilhar do palco mesmo com bandas como Magatocles, Blood, Broken Hope, Immolation, Cannibal Corpse. Não, nunca me tinha passado pela cabeça. Estava tudo bem de longe, não é? Estava tudo bem de longe. Para mim Olha, era uma diz-me uma coisa, distância. vamos mudar aqui o tema. Os Grog já tocaram várias vezes, pelo menos na Europa, né? Já os vi em Sim, festivais, já os vi sim. aí nos concertos. Isso não foi desde o início, não é? Isto foi mais, se calhar, nos últimos 10 anos, penso não estar enganado. Vocês nunca tinham, se calhar por falta de oportunidade, ou, ou por qualquer coisa, Aqui um mas conjunto. As coisas não acontecem por essa acaso. internacionalização é isso, As mas coisas não era isso que eu acontecem te por queria acaso. perguntar. As É coisas isso que eu não te queria dizer. acontecem. Essa internacionalização vem autónoma ou vem de um trabalho feito durante anos e anos de vocês Vem a serem partir editados lá fora? vem a partir de uma intenção de carreira, vamos chamar assim. Nós nos dois primeiros discos que editámos, e é também importante as pessoas terem noção disso, nunca tivemos muita sequência dos mesmos, porque infelizmente as duas editoras que nos representavam ambas faliram, portanto deixaram de trabalhar
e os nossos lançamentos ficaram assim um bocado a modos que parados. Obviamente que eu não estou a dizer que a responsabilidade das editoras, estou a dizer assim é que quando tens uma editora que trabalha a tua música, tu consegues criar uma base de contactos que, enquanto banda, nem sempre é fácil de arranjar. E sem dúvida nenhuma que nós, quando editamos o segundo disco, passámos por um período mais light de atividade, embora não tenhamos parado, mas tivemos algum tempo para repensar também o caminho que queríamos fazer relativamente à música que era dos Grog. E durante o tempo de 2003, sensivelmente, até 2009, se não estou em erro, nós fomos compondo os temas que acabaram por passar para o nosso terceiro disco. Esse tempo serviu para todos nós, sem exceção, organizarmos-nos em termos de vida pessoal também, mas em termos daquilo que queríamos que a banda fosse para o futuro. E uma das intenções claras que foram, obviamente, definidas foi temos que sair de Portugal. Não faz sentido estarmos fechados em Portugal porque temos tanta coisa temos tanta gente lá fora que nos conhece, porque efetivamente temos, não vemos nenhum motivo para não fazermos isso. E então, nessa altura, nós acabámos por fazer. Começámos pelo mercado espanhol, lá está, que era, olha, inclusivamente com vocês, com Surim Sim, e. fizemos uma tour, acho. Com Dead Infection, ok? Dead Infection, Exatamente. foi. Portanto, começámos por aí e à medida que o tempo passou, fomos ganhando contactos e convém dizer uma coisa, que a internet e plataformas como o Facebook foram extremamente importantes para a exposição da banda no mercado e para o contacto de muita gente que está associada à promoção e ao booking de eventos, naturalmente. E quando sai o terceiro disco, o Scooping, nós entramos numa onda francamente positiva de tocar tanto quanto nos fosse possível lá fora e conseguimos fazê-lo. E temos conseguido fazê-lo, felizmente. E a recepção lá fora, também levaste, por exemplo, com a Simbiose, quando começou. Se calhar a Simbiose foi uma das primeiras bandas, é óbvio que já houve muitas bandas, mas começou sempre também a ter essa noção e era um bocado o objetivo, era, já que lançavas as cenas lá fora, era um bocado, vá lá, um bocadinho de responsabilidade também teres que ir lá fazer algumas coisas. É óbvio que, pronto, que houve muitos anos que as coisas foram lá editadas e tu nunca tinhas tido a oportunidade, porque também eras mais novo, a vida lá está, nem sempre dá no conjunto todos os membros para lá ir, mas houve uma época realmente que a gente começou a ir mais lá fora, também começámos por Espanha e depois pronto. E não te aparecia um boeda pessoal eu tenho a demo, em países, não estou a falar em Portugal, né? Estou a falar em países que tu foste depois mais tarde. Já conheço Grog de uma cena. Sim. Não é? Que um gajo fica assim, como é que isto chegou cá e porque é que eu não vi cá há mais anos, não é? Pronto. Tenho uma história que é assustadoramente visceral, no sentido do impacto do impacto em como terminou. Eu posso explicar muito rapidamente. Quando sai o primeiro disco, eu fiquei com a minha cópia. Mas eu tive tanta gente à procura do disco que acabei por vender a minha cópia por um valor bastante significativo a um fã dos Estados Unidos que me comprou a cópia. Eu fiquei sem a minha cópia. Portanto, eu depois disse para mim próprio, fui mesmo urso, porque não devia tê-lo feito. Porque agora, quer dizer, se calhar vou editar só um disco na minha vida toda
e acabei de despachá-lo. Bom, moral da Mas história. esse disco foi reeditado, não foi? Pois foi, é o... Já foi reeditado, sim, sim. Em CD. Já estamos a falar Sim, da edição original, né? original, E yeah. quando sai o segundo, nós acabamos por fazer também um pouco de tempo depois uma live tape, uma tape com um concerto ao vivo. E eu digo assim, pá, vou ver se encontro alguém que tenha este disco, porque na altura ainda era muito forte a parte do tape trading e do snail mail, e recebia-se com muita frequência flyers de todo lado. E encontrei um flyer numa distribuidora francesa que tinha o disco. E então eu propus uma troca, em troca de algumas cassetes, ele oferecia-me o CD. E fizemos assim. E eu recuperei o CD por aí. Fiquei encantado da vida. Em 2012, se não estou em erro, fomos tocar a França. E depois do nosso concerto, estávamos ao pé do nosso merch, da nossa mesa de merch, e estávamos lá a falar com muita gente que se aproximou de nós. E há uma pessoa que, entretanto, me pergunta assim: tu não sabes quem eu sou, pois não? E eu não faço a mais pequena ideia. E eu respondo-me só assim: eu sou a pessoa que te vendeu ou que te deu o CD que tu procuraste quando disseste que não tinhas. Portanto, 10 anos depois, seguramente, aparece-me o vendedor do meu próprio disco. E eu disse assim: epá, olha, impecável, fabuloso. Sim, porque nós até à cena da internet, e daí o facto foi muito importante, passámos a cena, tu estavas a contar essas histórias e eu comigo ao longo disto também se passou algumas cenas assim, porque a gente não conhecia as pessoas, conhecias as pessoas por escrever, não é? Era escrita, gravavas normalmente uma cassete ou tinhas cenas. As pessoas mais antigas da cena, conhecia já o Churbi, conhecia o pessoal de Takatox, o pessoal de Blood, tinha vários amigos meus na República Checa. Mas conhecias por carta, não é? Atenção, era tudo por carta, não se conhecia as pessoas pessoalmente, não é? O pessoal mais novo que está aqui, se calhar que vai ouvir isto, tem que perceber que não havia uma cena. Por isso, este tipo de cenas que estás a dizer parece uma coisa. Porque nós hoje em dia falamos com as pessoas na internet e eles têm uma rede, pronto, vê-se as fotos, vê-se não sei o quê, se eu preciso uma câmara. Mas ali não, ali nem sabia se o gajo era gordo, se era magro, se era isto, se era, não se conhecia. E depois, muitas das vezes, só passado bastantes anos, é que tinhas a sorte, alguns nem nunca chegaste a conhecer pessoalmente, muitos deles, mas este tipo de episódios, como contaste aí, são bastante interessantes e para uma geração mais nova raramente vai acontecer este tipo de coisas. Olha, eu aproveito para, como gajo da altura, comprei o... Não, eu acho que eu não comprei isto, agora estou a mentir. Eu acho que isto... Não, estou a mentir. Há uma história que... Eu acho que esta história vem daí. Vocês, quando tinham a primeira demo, devia ser um dos únicos gajos. Eu já contei esta história, não sei se te lembras, mas podes partilhá-la, não há problema nenhum. Sim, partilhar, eu acho que é uma história fixe. Epá, eu era chaval, né? Era puto, era mais novo até que vocês, e sou, e mais novo que a banda, que os Grog, sou muito mais novo. Vocês vão fazer 30 anos e sou muito mais novo. Ora bem, epá, é esta, não sei se dá para ver bem, peraí, deixa-me aqui, é isto, que era um 7 polegadas, isto era, salvo erro, era gravado no Johnny Guitar, não era? Foi gravado no Johnny Guitar. Esse foi captado no Johnny Guitar, sim. Foi captado no isto, se calhar, há muita gente que não conhece isto, não sei se isto depois foi reeditado ou não, mas pronto. Isto é da altura, é original. Isso foi depois incluído numa compilação que fizemos por altura dos 18 anos da banda, e esses temas foram incluídos nessa edição. Pronto, mas a história engraçada disto é que eu tinha contacto com vocês e tinha um deck
que me tinham oferecido, acho que no Natal, com um duplo deck. Na altura era uma cena inovadora, e toda a gente, Muito pronto, era avançado, aquela atenção. cena, aquilo era uma cena, era o Walkman, era uma, pronto, mas um deck com... Então, pronto, fiquei, ou já não lembro se a malta pediu, e nesse aqui, pá, vamos daqui, a gente meteu a original, não é? Vamos fazer, em vez de ir para uma fábrica fazer cassetes, as demotapes, a malta se calhar não sabia como é que isto, os mais novos não sabem como é que isto se processava, mas era, pegavas uma cassete e tinhas que ter o duplo deck para gravar. Pronto, então aquilo começou a ser uma fábrica de pá, sei lá, não sei se gravei 50, 100 cassetes. Exato, foi ali então já sabia, e com uma componente tinhas que ouvir. Aquilo tinha que estar num volume se gravasses muito baixo, que não dava para estar a gravar. Ou seja, imaginem as vezes que eu não ouvi a primeira demo dos Grog, e felizmente consegui ajudar a banda nesse aspecto na altura. A malta depois fazia fotocópias, comprava as caixas da cassete e vendia-se assim as demotapes. Depois, mais tarde, o que é que isso tem a ver com isto? Foi-me dado, isto saiu logo a seguir, epá, não sei se foi logo, mas foi uns anos, ali naqueles anos, e foi-me dado isso em recompensa. 95, aliás. Captado a demo é que é de 92, a demo é de 90. Pronto, eu sei que eu nos próximos anos, como recompensa desse ato, vocês deram-me isto. E ainda cá está até hoje. Muito bem recompensado. E a fábrica fechou porque o deck, a gente não sabia, mas o deck queimou. Tantas vezes que fazia e queimou. Mas pronto, ainda deu para sacar ali umas demos e foi fixe. Olha, tu já me respondeste um bocadinho a esta pergunta, que era ao longo desta conversa que tinha aqui para te fazer, que era, pá, ao longo destes anos, de quase 30 anos de existência dos Grog, o que é que motiva ainda a malta a tocar, a compor? Já me respondeste um bocadinho acerca disso, mas o que é que leva uma banda ainda a ter motivação e ainda nos dias de hoje, ainda por cima no vosso caso, que tem a cena de ser muito exigentes com vocês próprios, e é uma motivação natural com certeza, já falámos sobre isso, mas qual é a principal motivação disto continuar e disto fazer sentido? Há várias abordagens para essa resposta. Uma delas é aquilo que já falei há pouco, que é entender a música como um processo criativo e quase evolutivo de uma pessoa e por inerência de um conjunto de pessoas quando elas estão juntas para a mesma causa. Depois há, obviamente, o caminho que está ligado à própria sonoridade que a banda assume, não é? E perceber se realmente se pode crescer ou não. E como disseste há um bocadinho, nós temos crescido em termos de som de disco para disco e andamos sempre entre a fusão do death grind e o grindcore. E para mim, é muito importante. Fazer música, para mim, lá está, eu não sou. Eu soubesse tocar algum instrumento, nomeadamente uma guitarra, por exemplo, se calhar passava muito tempo agarrado ao instrumento, digo eu, porque acho interessante fazer-se aquilo que se gosta. Eu acho que tem que haver aqui uma componente muito grande que é aquilo que se gosta de fazer. E a motivação dos Grog ainda existirem é porque os Grog gostam daquilo que estão a fazer. Obviamente que isto leva-nos depois para a consequência daquilo que a gente faz. A consequência daquilo que a gente faz é termos a nossa música disponível e conseguirmos fazer uma coisa que todos gostamos de fazer, que é dar vida à personagem de artista que vive dentro de nós, não é? Nós somos mini-artistas, por assim dizer. Todos aqueles que fazem música
Obviamente, o Mini é associado ao facto de não ser profissional, porque nós não somos profissionais, mas temos aqui uma alma de artista que nos leva a fazer quilómetros atrás de quilómetros, leva-nos a passar noites sem dormir, leva-nos a chegar a um palco e tocar as coisas como fosse a primeira vez, leva-nos a tocar 2 vezes na mesma noite, como já nos aconteceu, percebes? Portanto, há aqui um conjunto de situações que é sem dúvida, eu acho que uma alimenta-se à outra, não quer dizer que a gente dependa desta última que eu falei, mas a gente depende de nós próprios para criar. E é nesse sentido que os GROG existem. Os GROG, enquanto eu vou dizer isto desta forma, eu vejo potencial para os GROG para criarem música neste momento. Enquanto eu achar isso, eu acho que os GROG devem existir. Faz sentido, yeah. Se chegar ao ponto em que dizer assim, pá, já não sei o que é de fazer, acho que já fizemos tudo e acho que já fizemos muito, não é? Sim. Um bocado disseste, eu confesso que não tinha contado 25 trabalhos nos mais variados formatos. Pá, não fazia ideia. Não fazia, confesso, nunca tinha contado. Portanto, nós já fizemos muita coisa. Isto não é uma questão de... há uma ideia que eu quero deixar clara aqui, que é, eu não estou, e os GROG não estão agarrados a absolutamente nada. Okay? Os GROG no dia em que tiverem que fechar portas, fecham portas. Isto também não há dúvidas. Enquanto isso não acontecer, é sinal que há potencial musical para explorar. Não estão agarrados a nada e sempre foram uma banda independente e coerente epá, já passaram muitas fases, mas sempre com a mesma, como banda coerente. Epá, nós estamos, pronto, neste momento também, eu acho que para o grind já começa a haver, de há uns anos para cá, muitas vezes os GROG estavam inseridos ou em festivais de metal, não é? Ou é um bocado como os Simbiose, ou cenas mais não havia, hoje em dia penso que já há um ou dois, pelo menos um, festivais só dedicados ao Chapada na Tromba, não é? Eu vejo que é um festival, por exemplo, dedicado só ao grindcore. Tens mais que o Chapada inclusivamente até é o mais recente. Pronto, estou-me a lembrar desse. Sim. Tens eu diria que tens pelo menos 2 anteriores ao Chapada mais exclusivos ao som extremos. Tens o Butchery at Christmas Time, portanto, na Covilhã, e tens o... Esse já é old school, não é? Esse festival já há muitos anos. Esse festival também está-se a aproximar dos 20 anos, tarda nada também. E também tens o Sublime Torture Fest, que é também ali na zona de Castelo Branco, que também é dedicado só aos sons mais extremos. Mais extremos. É engraçado como é que no interior do país, e tu sabes a dificuldade que muitas vezes para o pessoal daí manter estes festivais numa cena tão extrema, não é? Durante tantos anos. Em Lisboa é mais fácil porque há mais pessoal, é mais pronto. E é uma forma também de não são de banda, mas é uma forma de resistência e que dura até os dias de hoje. E é uma cena muito bonita, não é? Porque é muito mais difícil. Tem uma grande componente do it yourself. São feitos por pessoas que vivem tal como nós, a música, não é? Vivem a música de forma bastante apaixonada e intensa. Já agora um grande abraço tanto para o Miquel, para a Catarina, como também para o... agora ele vai me matar, não me lembro do nome dele. Vou morrer. Olha, nós tocámos lá, nunca lá tínhamos ido nestes anos e tocámos lá, não sei se foi na última edição deles ou na penúltima, eu penso que foi na penúltima. Uma grande onda, estás a ver, que é pessoal genuíno e
a gente estava a tirar o background do carro e estavam cabras no meio rural, e estavam cabras a andar por ali, e o pessoal é hospitaleiro e a sentir a cena, e fomos muito bem tratados. E há aqui uma cena também que tu já lá foste e notas, porque assim, na Covilhã não há aquele pessoal todo para ir ali, ou seja, o pessoal para ir àquele festival, há muita gente que tem que fazer 50, 100 km para ir ali, né? Foi uma coisa, Guarda, Castelo Branco, encontramos ali pessoal de sítios. É curioso, agora estava aqui nas minhas notas mentais, é o Diniz que faz, que é o vocalista de... Aliás, curiosamente, isto é importante dizer, tanto as duas pessoas que eu acabei de falar agora, tanto o Miguel como o Diniz, são elementos de bandas, certo? Portanto, o Diniz é vocalista dos Dead Meat, também é uma banda que já tem muitos anos, muita tradição em Portugal, e temos o Miquel, que é o baixista de RDB, que falámos no início da nossa conversa. Portanto, há aqui a necessidade das pessoas que estão dentro da música enquanto bandas / músicos, de eles próprios promoverem eventos para receberem as bandas que gostam, basicamente. Mas isto é uma coisa que faz parte da nossa cultura do som extremo, que é o DRI, não é? O faz tu mesmo, que sempre tivemos essa... E é uma forma eu vejo isto como uma forma de resistência e uma forma que, se calhar, este tipo de bandas e este tipo de festivais e conseguem durar estes anos todos por isso, porque nós não estamos à espera que ninguém faça nada por nós. Todo o trabalho, toda a ajuda é bem-vinda, mas não vamos deixar de fazer nada por, mesmo encontrando este